O ar frio e estéril do salão de eventos em São Paulo pairava pesado, carregado de um ressentimento não dito. Um homem presunçoso e vitorioso inclina-se para a sua jovem noiva, a mão dela deliberadamente pousada na mesa para que todos vejam. Um diamante maciço cintila sob as luzes douradas, uma arma numa guerra de humilhação silenciosa. Ele olha para a sua ex-mulher, esperando ver a derrota, o patético desmoronamento da mulher que ele deixou para trás. Mas ele não vê nada. O que ele não sabe é que o verdadeiro drama não é sobre o passado que ele destruiu, mas sobre o futuro que ela silenciosamente construiu. Um futuro tão espetacular que está prestes a fazer a sua exibição mesquinha parecer brincadeira de criança e deixar toda a alta sociedade, incluindo o anfitrião do evento, completamente sem palavras. Eles pensaram que Clara Nogueira estava em casa a chorar. Na realidade, ela estava a comprar um vestido de 50 mil reais e a contratar o melhor detetive privado da cidade. A jovem de vermelho escarlate, agarrada ao braço de Eduardo Vasconcelos no salão de gala da Fundação Amizade, não sabia de 3 coisas cruciais. Primeiro, que Clara tinha orquestrado cada detalhe para que ela estivesse lá naquela noite. Segundo, que a pendrive na bolsa Hermès de Clara continha fotos de Mariana Costa com outros 2 homens casados nos últimos 6 meses. E terceiro, o mais importante, que em 30 minutos Mariana sairia daquele baile de gala a chorar como uma criança, enquanto Clara se tornaria a lenda que a alta sociedade de São Paulo contaria pelos próximos 50 anos. Eduardo pensou que estava a trocar uma esposa chata por uma boneca insuflável de luxo. Mariana pensou que estava a conquistar um príncipe encantado. Nenhum deles imaginava que acabavam de despertar uma rainha. E rainhas não perdoam, elas destroem com estilo. A noite de setembro, no salão de gala da Fundação Amizade, estava imersa em ostentação e falsidade. Lustres de cristal projetavam uma luz dourada sobre o salão principal, onde a nata da sociedade paulistana se reunia para o tradicional baile de gala da Fundação. O ar-condicionado mantinha o ambiente numa temperatura perfeita, em total contraste com o calor sufocante da hipocrisia que pairava entre os convidados. Eduardo Vasconcelos ajeitou o punho da sua camisa de seda italiana pela 3ª vez em 5 minutos. Aos 38 anos, o empresário do ramo imobiliário tinha construído um império que lhe garantia uma presença constante nas colunas sociais. Mas naquela noite em específico, ele sentia-se particularmente ansioso, não por causa da importância do evento. Afinal, ele já tinha participado dezenas de bailes semelhantes, mas por causa da companhia que ele tinha escolhido para trazer. Mariana Costa deslizava pelo salão de baile como se fosse a dona do lugar. Aos 29 anos, a jovem ostentava uma beleza mais marcante, artificial. Com cabelos loiros platinados de salão que caíam em ondas perfeitas sobre ombros nus, realçados pelo vestido valentino vermelho escarlate que Eduardo tinha comprado especialmente para a ocasião. O decote generoso e o tecido que abraçava cada curva do seu corpo não passavam despercebidos aos olhares masculinos presentes, nem aos comentários sussurrados das matronas da sociedade. Eduardo, querido. A voz estridente de doutora Sofia Lima, a esposa de um empresário do agronegócio, cortou o ar como uma navalha. Que surpresa vê-lo aqui, e com companhia. Os olhos dela vasculharam Mariana de cima a baixo, uma análise predatória disfarçada de cortesia social. Sofia, sempre um prazer. Eduardo forçou um sorriso enquanto sentia suor a formar-se em pequenas gotas na sua testa. Esta é Mariana Costa, a minha consultora especial. Mariana riu, um som cristalino que ecoou pelo salão. Consultora? Que modesto, meu amor.
As suas unhas vermelho-sangue acariciaram o braço de Eduardo possessivamente. Nós somos muito mais íntimos do que isso, não somos? O constrangimento de Eduardo era palpável, mas Mariana parecia alimentar-se da situação. Ela tinha passado meses a planear este momento, a noite em que finalmente seria apresentada à sociedade como a nova mulher de Eduardo Vasconcelos. Na sua mente jovem e ambiciosa, esta era a sua coroação oficial. A esposa legítima, Clara, tinha se tornado uma figura fantasmagórica nas suas conversas, uma mulher que preferia a discrição aos holofotes. E isso, para Mariana, era um sinal de fraqueza. "Onde está a senhora Nogueira?" A pergunta de Sofia foi feita com a precisão cirúrgica de quem sabe exatamente onde picar para causar dor. "Eu não a vejo num evento social há muito tempo." Eduardo engoliu em seco. "Clara tem estado ocupada com projetos pessoais." "Que pena", Sofia murmurou, embora o seu tom sugerisse o exato oposto. Ela era uma mulher tão elegante. Sempre soube como se comportar com classe. A palavra foi pendurada no ar como uma sentença de morte. Mariana sentiu uma pontada de irritação. Por que é que todos continuavam a compará-la com aquela mulher desvanecida? Eduardo tinha lhe dito que Clara era chata, maçante, uma esposa que se contentava em ficar em casa a ler livros, em vez de o acompanhar a eventos importantes. Para Mariana, isso apenas provava que algumas mulheres nasciam para brilhar, enquanto outras nasciam para desaparecer. "Eduardo, eu preciso de falar contigo sobre o projeto Alphaville", interrompeu o Dr. Gustavo Ribeiro, um dos sócios minoritários da empresa. O alívio no rosto de Eduardo foi instantâneo. Enquanto os homens se afastavam para discutir negócios, Mariana permaneceu sozinha no centro do salão de baile, sentindo-se como uma rainha no seu trono. Os flashes dos fotógrafos sociais encontravam-na constantemente, e ela sabia que as suas fotos seriam publicadas nas revistas de fofocas na semana seguinte. A nova paixão de Eduardo Vasconcelos, ou o empresário bem acompanhado, ela já conseguia imaginar as manchetes. O champanhe espumante fluía generosamente entre os convidados, e Mariana não se conteve. A cada gole, ela sentia-se mais confiante, mais no controlo da situação. Ela aproximou-se de um grupo de socialites que conhecia superficialmente de salões de beleza e ginásios nos bairros mais ricos da cidade. "Mariana, que vestido deslumbrante", comentou doutora Cecília Almeida, a esposa de um juiz federal. "Valentino, um presente do Eduardo", Mariana respondeu, fazendo questão de enfatizar a intimidade. "Ele tem um gosto tão refinado em escolher roupas de mulher." As mulheres trocaram olhares de cumplicidade. Elas todas sabiam o que aquilo significava. Eduardo Vasconcelos estava a ostentar publicamente a sua amante, um comportamento que, embora não fosse incomum naqueles círculos, ainda causava alvoroço quando era feito de forma tão descarada. "E como é que te estás a adaptar à tua nova posição?" A pergunta de Cecília tinha um duplo sentido, e todas elas riram discretamente. "Perfeitamente", Mariana respondeu, levantando o queixo. "Na verdade, sempre me senti mais em casa neste ambiente do que certas pessoas que se isolam em casa." O comentário malicioso sobre Clara não passou despercebido. As mulheres presentes conheciam bem o código não escrito da alta sociedade. Quando uma esposa parava de aparecer em eventos, geralmente significava que ela tinha perdido a batalha para uma rival mais jovem e ambiciosa. Do outro lado do salão de baile, Eduardo tentou concentrar-se na conversa de negócios, mas os seus olhos constantemente vagavam para Mariana. Uma parte dele sentia-se orgulhoso por estar com uma mulher tão jovem e atraente. Era uma confirmação da sua virilidade e sucesso.
Outra parte, no entanto, começou a questionar a sabedoria de expor tão abertamente o seu relacionamento extraconjugal. "Ela é bonita", comentou Gustavo, seguindo o olhar de Eduardo. "Mas não achas arriscado trazer a amiga para um evento desta magnitude?" "Mariana não é apenas uma amiga", Eduardo respondeu, mais na defensiva do que pretendia. "Nós temos uma relação séria." "Séria?" Gustavo levantou uma sobrancelha. "E a tua esposa sabe disso?" Eduardo desviou o olhar. Clara sabia, claro. Como poderia não saber? Os rumores tinham sido desenfreados durante meses, e ele nem sequer se incomodava em ser discreto. Mas Clara, fiel à sua natureza reservada, não tinha feito cenas ou ameaças. Ela tinha simplesmente se retraído ainda mais, o que Eduardo tinha interpretado como uma aceitação tácita da nova situação. "Clara entende que o nosso casamento evoluiu para algo diferente", ele murmurou, bebendo uísque escocês. Na verdade, Eduardo tinha casado com Clara Nogueira há 15 anos por razões práticas. Ela vinha de uma família tradicional com importantes ligações no poder judiciário e na política. Ligações que eram cruciais para o crescimento do seu negócio. Clara era inteligente, culta, uma esposa perfeita no papel. Mas à medida que os anos passavam, Eduardo começou a vê-la como parte da mobília, sempre presente, sempre confiável, mas sem o brilho e a excitação que ele tinha começado a procurar em outro lugar. Mariana representava tudo o que a sua esposa não era: espontânea, sensual, impressionável. Quando ele a conheceu numa festa de um escritório de advogados, onde ela trabalhava como recepcionista, ele foi imediatamente atraído pela sua juventude e pela sua sede por ascensão social. Era fácil impressioná-la com jantares caros e presentes luxuosos. Era fácil ser o herói na vida de alguém que vinha de um apartamento de 2 quartos em Santo Amaro. "Eduardo!" A voz de Mariana chamou-o de volta ao presente. Ela estava a aproximar-se com um sorriso radiante, seguida por um homem mais jovem que ele reconheceu como Fernando Guedes, herdeiro de uma das maiores fortunas do país. O Fernando estava a falar-me sobre a nova coleção de arte que ele adquiriu recentemente, Mariana disse, os seus olhos a brilharem de interesse. "Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, é fascinante." Eduardo sentiu uma pontada de irritação. Mariana estava claramente a flertar, e Fernando, conhecido pela sua reputação de mulherengo, parecia disposto a retribuir. Era humilhante ter que competir pela atenção da sua própria amante em público. "Mariana, nós precisamos de falar com os organizadores do evento", ele interrompeu, pegando no braço dela. "Mas Eduardo, o Fernando estava a convidar-me para ver a galeria privada dele", ela protestou, fazendo beicinho. "Outra hora", Eduardo respondeu secamente, guiando-a para longe do jovem herdeiro. Enquanto caminhavam pelo salão de baile, Mariana murmurou no seu ouvido: "Não precisas de ter ciúmes, meu amor. Tu sabes que tu és o único homem na minha vida." As palavras deveriam tranquilizá-lo, mas Eduardo sentiu um crescente desconforto. Havia algo na atitude de Mariana naquela noite, uma confiança excessiva, uma presunção de que o seu lugar estava garantido, que o incomodava profundamente. Ao lado da mesa principal, onde estavam os organizadores do evento e alguns políticos importantes, Eduardo avistou o Dr. Gabriel Fonseca, um influente jornalista social. O homem estava a observá-los com óbvio interesse, já a rascunhar mentalmente a nota que apareceria na sua coluna no dia seguinte. "Eduardo Vasconcelos, há quanto tempo?" Gabriel aproximou-se com um sorriso que não chegava aos seus olhos. "E esta adorável jovem deve ser a senhora Nogueira?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentiu o seu rosto corar,
enquanto Mariana, longe de se sentir envergonhada, sorriu ainda mais. Ainda não, ela respondeu com uma risada. Mas quem sabe, talvez em breve. A insinuação era cristalina. Mariana não se contentava apenas em ser a amante. Ela tinha planos maiores. E ela estava a anunciar estes planos para um dos fofoqueiros mais perigosos da cidade. Eduardo forçou uma risada nervosa. Gabriel, tu conheces a Mariana Costa? Gabriel, a Mariana é uma das jornalistas mais respeitadas da cidade. É um grande prazer, Gabriel disse, beijando a mão de Mariana com uma galanteria exagerada. Eu imagino que teremos muito para conversar nos próximos tempos. A ameaça velada não passou despercebida a Eduardo. Gabriel Fonseca tinha o poder de fazer ou quebrar reputações com uma única coluna. Se ele decidisse transformar a situação num escândalo, as consequências poderiam ser devastadoras, não só para a sua imagem pública, mas para o seu negócio. Enquanto eles conversavam, o salão de baile continuava a encher. Políticos influentes cumprimentavam empresários, socialites exibiam as suas últimas joias e aquisições de alta costura, e a orquestra tocava valsas clássicas que criavam uma banda sonora perfeita para aquele teatro de aparências. Mariana estava no seu elemento. Ela acenava para conhecidos, posava para fotos, cumprimentava pessoas importantes como se fosse, de facto, a senhora Nogueira. Cada gesto era calculado para solidificar a sua posição, para deixar claro que ela não era apenas um caso passageiro, mas a nova realidade na vida de Eduardo. Mas no fundo da sua mente ambiciosa, Mariana não conseguia ignorar completamente os sussurros que ouvia quando passava. Onde está a Clara Nogueira? Que vergonha! A pobre Clara sempre foi uma senhora tão distinta. Por que é que todos insistiam em falar sobre aquela mulher? Mariana nunca a tinha conhecido pessoalmente. Eduardo sempre dizia que Clara preferia evitar conflitos e confrontos. Para ela, isso apenas confirmava a sua superioridade. Enquanto Clara se escondia em casa, ela estava a brilhar nos salões da alta sociedade. O que Mariana não sabia era que naquele exato momento, a poucos quarteirões de distância, Clara Nogueira estava a preparar-se meticulosamente para a sua própria entrada no salão de gala. E quando ela chegasse, nada seria o mesmo novamente. Você acha que uma pessoa pode ser completamente traída e ainda assim conseguir vencer? O que você faria numa situação destas? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. A rainha chega para a coroação. Clara Nogueira estava em frente ao espelho de corpo inteiro no seu closet, a observar a sua própria imagem com a frieza analítica de um general a planear uma batalha. Aos 35 anos, ela possuía uma beleza madura e sofisticada que contrastava drasticamente com o apelo jovem e óbvio da sua rival. O seu cabelo castanho escuro caía em ondas suaves até aos seus ombros, emoldurando um rosto com traços clássicos que não precisava de maquilhagem pesada para causar impacto. O vestido que ela tinha escolhido para a noite era uma obra-prima da alta costura francesa. Um Chanel preto de corte impecável com detalhes de pérolas que percorriam o decote discreto, mas elegante. A peça tinha custado mais do que muitos carros, mas não era o preço que a tornava especial. Era o que ela representava: poder, classe, legitimidade. Tudo o que Mariana Costa estava a tentar comprar com dinheiro emprestado do marido de outra mulher. Clara sabia exatamente o que estava a acontecer no salão de gala da Fundação Amizade naquele momento. Ela tinha recebido nada menos do que 15 chamadas de amigos preocupados ao longo da semana, cada um ansioso para ser o primeiro a contar-lhe sobre a humilhação pública que Eduardo estava a infligir nela. O que nenhum deles sabia
era que Clara tinha orquestrado cada detalhe daquela situação. "Senhora, o carro chegou", anunciou Maria, a sua governanta há mais de uma década, a aparecer na porta do closet. A mulher de meia-idade observava Clara com admiração e preocupação em igual medida. "Tens a certeza de que queres fazer isto?" Clara sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela tinha mostrado em meses. "Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, Maria." A verdade era que Clara tinha descoberto a traição de Eduardo muito antes de qualquer fofoca social. Não porque ela fosse particularmente esperta, mas porque Eduardo era embaraçosamente descuidado. Recibos de restaurantes caros para 2 pessoas, quando ele supostamente estava em reuniões de trabalho, cobranças por joias e vestidos no seu cartão corporativo, um perfume feminino nas suas roupas que definitivamente não era o dela. Durante os primeiros meses, Clara sentiu a dor familiar da traição, a ferida no seu ego, a sensação de inadequação, o questionamento de onde ela tinha falhado como esposa. Mas então, numa tarde de terça-feira particularmente melancólica, algo mudou. Ela estava a folhear um álbum de fotos do casamento quando se deparou com uma imagem de si mesma no dia da cerimônia. Naquela foto, ela irradiava uma luz que tinha sido perdida ao longo dos anos de casamento. Foi naquele momento que Clara entendeu uma verdade libertadora. Ela não tinha perdido Eduardo para Mariana porque ela tinha falhado como esposa. Ela tinha perdido Eduardo porque ele tinha falhado como homem. A partir desta epifania, Clara começou a planear, não uma vingança vulgar e emocional, mas uma estratégia fria e cirúrgica que não só exporia a farsa do casal, mas também lhe garantiria a liberdade que ela inconscientemente desejava há anos. Nos 6 meses seguintes, Clara observou. Ela contratou discretamente um detetive privado, não para confirmar a traição que ela já sabia, mas para documentá-la meticulosamente. Fotografias, vídeos, registros de hotéis, até mesmo gravações de conversas comprometedoras que Eduardo e Mariana tinham em locais públicos, a pensar que estavam seguros na bolha de arrogância que eles tinham criado. Mais importante, Clara usou este tempo para reorganizar as suas finanças. Eduardo sempre tinha assumido que ela era financeiramente dependente dele, uma suposição sexista e ignorante. Na realidade, Clara tinha herdado uma considerável fortuna da sua avó paterna, investimentos em imóveis e ações que ela geria pessoalmente sem envolver o seu marido. Além disso, ela tinha o seu próprio negócio de consultoria de arte que ganhava muito mais do que Eduardo imaginava. Durante os meses da sua ausência dos eventos sociais, Clara também tinha se dedicado a si mesma de uma maneira que não fazia há anos. Um personal trainer 3 vezes por semana, tratamentos de beleza regulares, uma remodelação completa do guarda-roupa. Não para reconquistar Eduardo. Essa ponte tinha sido irreversivelmente queimada, mas para si mesma. Naquela noite em específico, Clara tinha escolhido o baile de gala por razões estratégicas precisas. Era um evento que reunia o núcleo da elite paulistana, pessoas que conheciam a sua família há décadas e que respeitavam a sua linhagem e classe. Era também um ambiente onde as regras sociais não escritas funcionavam a seu favor. Por mais que tolerassem os excessos masculinos em privado, a exposição pública de uma traição conjugal ainda era vista como um ato de mau gosto que deveria ser punido. O mais crucial de tudo, Clara sabia que Eduardo traria Mariana para o baile. Foi ela mesma que, através de um amigo em comum, tinha plantado a ideia na cabeça da ambiciosa jovem amante. O baile de gala da Fundação Amizade é o evento mais importante do ano, ela tinha comentado estrategicamente durante um almoço. É onde a sociedade realmente se mostra. O motorista particular de Clara, João, estava à sua espera na entrada do prédio.
Ele era um homem discreto e leal que trabalhava para a família Nogueira há quase 20 anos. Ele conhecia todos os segredos, todas as nuances da vida de Clara, e a sua discrição era absoluta. "Boa noite, senhora Nogueira", ele cumprimentou, a abrir a porta do Mercedes-Benz S-Class preto. "A senhora está deslumbrante esta noite. Obrigada, João. Para o salão de gala da Fundação Amizade." Durante a viagem de 30 minutos, Clara repassou mentalmente cada detalhe do seu plano. Ela tinha cronometrado a sua chegada para o momento exato em que o baile estava no seu auge, quando todos os convidados importantes já estavam presentes, quando os fotógrafos sociais estavam mais ativos, quando Eduardo e Mariana estavam mais relaxados e confiantes. O telefone de Clara vibrou com uma mensagem de doutora Sofia Lima, a esposa de um empresário e uma das suas amigas mais antigas. "Querida, eles estão a ostentar sem vergonha. Ela está praticamente a anunciar-se como a tua substituta. Vem depressa e acaba com esta farsa." Clara sorriu ao ler a mensagem. Sofia sempre foi a sua aliada mais feroz. Uma mulher da velha guarda que acreditava de coração que certas tradições e hierarquias sociais deveriam ser respeitadas. Para Sofia, Mariana não passava de uma alpinista social sem classe, a tentar ocupar um lugar que não lhe pertencia. Outras mensagens seguiram-se, todas de amigos indignados, a relatar o comportamento de Eduardo e Mariana. "Ela está a usar um Valentino vermelho completamente inadequado para um evento de caridade", escreveu Cecília Almeida. "Ele apresentou-a como uma consultora especial, mas ela mesma o corrigiu a dizer que eles eram muito mais íntimos", acrescentou doutora Sofia Lima. Cada mensagem confirmava que o plano de Clara estava a funcionar perfeitamente. Eduardo e Mariana estavam a cavar as suas próprias covas com um entusiasmo quase cômico. Clara pensou na sua vida com Eduardo durante os primeiros anos de casamento. Ela tinha genuinamente tentado ser uma boa esposa, apoiá-lo nos seus negócios, acompanhá-lo a eventos sociais, manter a casa impecável e ser a companheira perfeita em todas as ocasiões. Mas Eduardo sempre pareceu vê-la como um acessório caro e bem comportado, não uma parceira real. À medida que os anos passavam, ela percebeu que Eduardo a tinha escolhido não por amor, mas por conveniência social. Ela trouxe respeitabilidade, ligações familiares e uma imagem da esposa ideal que complementava as suas ambições de negócios. Em troca, ele ofereceu-lhe segurança financeira e status social, uma transação comercial disfarçada de romance. O despertar de Clara para esta realidade foi gradual, mas irreversível. Ela começou a notar como Eduardo a ignorava durante conversas em eventos sociais, como ele a interrompia quando ela expressava opiniões, como ele assumia que as suas próprias decisões eram automaticamente corretas sem consultar a sua perspectiva. Pequenas humilhações que se acumularam ao longo dos anos até formarem um peso insuportável. Quando ela descobriu a traição, Clara inicialmente sentiu-se devastada. Mas à medida que ela observava o comportamento de Eduardo com Mariana, a maneira como ele derretia com a sua ingenuidade fingida, como ele se sentia importante a fazer o papel de mentor para a jovem ambiciosa, ela percebeu que não tinha perdido o amor verdadeiro. Ela tinha se livrado de um fardo. "Estamos a chegar, senhora Nogueira", João anunciou, a interromper as suas reflexões. Clara olhou pela janela e viu as luzes douradas do salão de gala a brilhar na noite. Dezenas de carros de luxo estavam estacionados na entrada, enquanto paparazzi e fotógrafos sociais aguardavam a chegada de personalidades importantes. O tapete vermelho estendia-se da calçada até a porta principal, ladeado por exuberantes arranjos florais. "João, dá-me mais 5 minutos", Clara pediu.
Eu quero que a minha entrada seja memorável. Ela abriu a sua bolsa Hermès e verificou o conteúdo uma última vez. Além dos itens habituais, batom, pó compacto, carteira, havia uma pendrive discreta contendo todos os documentos e evidências que ela tinha recolhido sobre Eduardo e Mariana. Ela não planeava usá-la naquela noite, mas era sempre bom ter um trunfo na manga. Clara também carregava algo muito mais poderoso do que qualquer evidência física, a certeza absoluta de que ela estava a fazer a coisa certa. Por 15 anos, ela tinha sido a esposa discreta e perfeita que resolvia problemas sem fazer ondas. Naquela noite, ela seria o exato oposto. O seu telefone vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de Dr. Gabriel Fonseca, o jornalista social. Clara, querida, eu ouvi que tu estás a vir para o baile. Ótimo! Eu senti falta da tua elegância nestes eventos. Vemo-nos lá dentro. Perfeito. Gabriel estava claramente a preparar o palco para um confronto épico entre a esposa e a amante. Como todos os bons jornalistas de fofocas, ele conseguia sentir o drama no ar e queria certificar-se de que ele tinha um lugar na primeira fila quando tudo explodisse. Agora, João, é a hora do show. O motorista sorriu através do espelho retrovisor. Ele tinha visto Clara crescer de uma jovem tímida para uma poderosa e sabia que aquilo seria histórico. Quando o Mercedes parou em frente ao salão de gala, um murmúrio espalhou-se entre os fotógrafos. Clara Nogueira tinha se tornado uma figura misteriosa nos últimos meses. A sua ausência dos eventos sociais tinha gerado especulação e teorias da conspiração. Agora, o seu reaparecimento prometia respostas. João saiu do carro e calmamente caminhou para a porta de trás. O silêncio era quase palpável. Mesmo os paparazzi mais experientes sabiam que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Quando a porta se abriu e Clara colocou o seu pé no tapete vermelho, houve um momento de tempo suspenso. Ela estava radiante de uma maneira que ninguém se lembrava de ter visto antes. Mais confiante, mais imponente, mais genuinamente poderosa. Os flashes dispararam numa sequência frenética, enquanto Clara caminhava lentamente em direção à entrada. Cada passo era calculado, cada movimento era uma declaração. Ela cumprimentou os fotógrafos com acenos graciosos, mas não parou para entrevistas. Havia um trabalho mais importante para ser feito. Na entrada do clube, o porteiro cumprimentou-a com uma reverência quase fútil. "Senhora Nogueira, que honra tê-la de volta conosco." "O prazer é meu, Roberto. Uma noite bonita, não é?" Enquanto ela caminhava pelos corredores do salão de gala em direção ao salão principal, Clara conseguia ouvir o murmúrio da multidão lá dentro. Música, risos, conversas animadas, o som de pessoas que não tinham ideia de que as suas vidas estavam prestes a ser viradas de cabeça para baixo. Ela parou em frente às portas duplas do salão de baile, ajeitou o seu colar de pérolas uma última vez e respirou fundo. Do outro lado daquelas portas estavam Eduardo e Mariana, provavelmente ainda a deleitar-se com a atenção que eles estavam a receber, ainda a acreditar que tinham conquistado algo importante. Eles não tinham ideia de que a verdadeira rainha tinha chegado para reclamar o seu trono. "O que é que você faria numa situação destas? Acredita que a vingança pode ser um ato de elegância? Deixe-nos saber a sua opinião nos comentários." A batalha final e o triunfo inesperado. O salão de baile do salão de gala estava no seu auge quando Clara Nogueira fez a sua entrada. A orquestra estava a tocar uma valsa de Strauss. Casais dançavam elegantemente no centro do salão de baile e o burburinho das conversas criava uma sinfonia de civilidade bem educada. Lustres de cristal projetavam uma luz dourada sobre os vestidos e smokings impecáveis, criando uma atmosfera de opulência refinada. Eduardo estava perto do bar, a rir alto de uma piada que Gustavo Ribeiro acabara de contar.
Quando o primeiro sussurro chegou aos seus ouvidos, "A Clara chegou", o sorriso congelou no seu rosto. Ele virou-se lentamente a procurar a figura familiar da sua esposa, mas ele não a conseguia encontrar na multidão. Uma parte do seu cérebro ainda esperava que fosse um rumor, que alguém tivesse confundido uma morena num vestido preto com Clara. "Eduardo!" A voz de Sofia Lima soou atrás dele como a prenúncio de uma tempestade. "A tua esposa está deslumbrante esta noite." Ele virou-se e viu Sofia com um sorriso que não chegava aos seus olhos, o tipo de sorriso que as mulheres da alta sociedade usavam quando estavam prestes a testemunhar a humilhação pública de alguém que eles consideravam merecedor. Foi então que ele a viu. Clara estava a entrar no salão de baile principal, com a serenidade de uma rainha a voltar para o seu palácio depois de um longo exílio. Havia algo diferente nela, uma aura de poder e autoconfiança que Eduardo não se lembrava de alguma vez ter visto antes. O vestido Chanel preto abraçava a sua silhueta com elegância matemática. As pérolas no seu pescoço captavam a luz de uma forma hipnótica, e o seu cabelo castanho brilhava como seda polida. Mas a coisa mais impressionante era a sua postura. Clara não andava, ela deslizava. Cada movimento era deliberado, cada gesto calculado para o máximo impacto. E por onde ela passava, a conversa cessava, os olhares viravam-se e um silêncio respeitoso espalhava-se como ondas num lago. Eduardo sentiu a sua boca secar. Em 15 anos de casamento, ele nunca tinha visto Clara a dominar uma sala daquela maneira. Era como se ela tivesse se transformado de uma personagem secundária para a protagonista da sua própria vida. Do outro lado do salão de baile, Mariana estava a contar uma anedota a um grupo de esposas de empresários quando ela notou que a sua audiência tinha se distraído. Elas estavam todas a olhar para algo ou alguém atrás dela. "O que é que está a acontecer?" ela perguntou, virando-se para seguir a direção dos seus olhares. E então ela também a viu. Mariana tinha muitas vezes imaginado como seria o seu primeiro encontro com a esposa legítima de Eduardo. Nas suas fantasias, Clara seria uma mulher desvanecida, visivelmente envelhecida, claramente inferior em todos os aspectos que importavam. A realidade foi um choque brutal. A mulher que caminhava em direção a ela irradiava uma elegância natural que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Havia algo quase aristocrático na sua postura, uma classe inata que fez Mariana de repente sentir-se como uma criança a brincar aos vestidos nas roupas da sua mãe. Clara cumprimentou os convidados com a graça perfeita de alguém nascido naquele mundo. Um beijo na bochecha de Sofia, um aperto de mão caloroso com o empresário do agronegócio, uma palavra amável para a esposa do juiz. Cada interação reafirmou a sua posição na hierarquia social, não como a esposa traída a procurar simpatia, mas como a grande senhora a voltar para o seu devido lugar. "Clara, querida!" A voz de Cecília Almeida cortou o ar como um sino de cristal. A esposa do juiz aproximou-se com os braços abertos, claramente comovida por ver a sua amiga depois de meses de ausência. "Que imensa alegria ter-te de volta. Eu senti tanto a tua falta." O abraço entre as duas mulheres foi caloroso e genuíno, em total contraste com as exibições artificiais de afeto que caracterizavam a maioria das interações naquele ambiente. Mariana assistiu à cena com um crescente desconforto, a perceber pela primeira vez que Clara não era apenas a esposa de Eduardo. Ela era uma figura respeitada e amada por direito próprio naquela sociedade. "Cecília, tu estás radiante como sempre", Clara respondeu, a sua voz melodiosa a carregar um tom de afeto genuíno. "Como estás, Gustavo? Eu ouvi que a nomeação para a diretoria da Fiesp foi confirmada." Sim, nós estamos muito felizes, mas diz-me sobre ti.
Onde é que tu te estiveste a esconder todos estes meses? Tu fizeste tanta falta. Clara sorriu com uma elegância misteriosa. Eu estava a cuidar de alguns assuntos pessoais. Às vezes, uma mulher precisa de tempo para reorganizar as suas prioridades. A resposta foi diplomaticamente vaga, mas carregada de subtexto que não passou despercebido às mulheres presentes. Elas todas sabiam sobre a situação com Eduardo e Mariana. E agora elas estavam a começar a entender que a ausência de Clara dos eventos sociais não tinha sido devido à humilhação ou ao desespero, mas à estratégia. Enquanto Clara falava, Eduardo permaneceu paralisado perto do bar. Uma parte dele queria aproximar-se, cumprimentá-la como se nada tivesse mudado, manter a fachada de um casamento harmonioso que eles sempre tinham apresentado em público. Outra parte, a parte covarde e culpada, só queria desaparecer. A decisão foi tomada por Mariana. A jovem, impulsionada por uma mistura tóxica de ciúmes, insegurança e arrogância juvenil, decidiu que ela não seria ofuscada por uma mulher mais velha, por mais elegante que ela fosse. Afinal, ela era a que estava com Eduardo agora. Ela era a que usava os presentes caros, que ocupava a cama dele, que tinha planos futuros com ele. Eduardo, ela sussurrou, puxando-o pelo braço. Vamos cumprimentar a tua esposa. É o que se faz por educação. Eduardo engoliu em seco. Mariana, talvez este não seja o melhor momento. Disparate, ela respondeu, já a caminhar em direção ao grupo à volta de Clara. Nós somos todos adultos civilizados aqui. Mariana não percebeu que estava prestes a cometer o erro mais catastrófico da sua jovem vida. Na sua mente limitada, este seria o momento da sua coroação oficial, quando ela se apresentaria como a nova mulher de Eduardo na frente da esposa anterior, estabelecendo definitivamente a nova ordem hierárquica. Clara viu a aproximação do casal muito antes de eles chegarem perto. Os seus olhos encontraram os de Eduardo por um breve momento, e ele visivelmente encolheu-se sob o seu olhar. Era como se ela pudesse ver através dele, a ver toda a culpa, todo o constrangimento, toda a covardia que ele carregava. Clara. Eduardo forçou um sorriso ao chegar perto do grupo. A sua voz saiu mais alta do que ele pretendia. O quê? Que surpresa vê-la aqui! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as conversas próximas cessaram. Todos os olhos viraram-se para o trio, e até a orquestra pareceu baixar o seu volume. Era como se todo o salão de baile estivesse a prender a respiração, à espera do que aconteceria a seguir. Clara olhou para Eduardo por um longo momento, a sua expressão perfeitamente serena. Quando ela finalmente falou, a sua voz tinha a frieza afiada do aço temperado. Eduardo, que coincidência interessante. Eu pensei que tu estavas em Brasília esta semana, numa reunião importante com investidores. Não foi o que tu disseste? A mentira foi exposta com uma elegância cirúrgica. Eduardo tinha inventado aquela desculpa para justificar a sua ausência de casa nos últimos dias, quando, na verdade, ele estava num hotel de luxo com Mariana, a preparar-se para o baile. Agora, confrontado com a sua própria desonestidade em público, ele gaguejou. A reunião foi cancelada à última hora. Que pena, Clara murmurou, o seu tom a sugerir o exato oposto. Bem, pelo menos tu não perdeste um evento tão importante como este. Foi então que Mariana decidiu intervir. A jovem a interpretar mal o momento e a pensar que Clara estava a ser submissa por não confrontar diretamente a situação. Deu um passo em frente com um sorriso que deveria ser simpático, mas que soou condescendente. Tu deves ser a Clara, ela disse, estendendo uma mão com unhas vermelhas perfeitamente manicuradas.
Eu sou a Mariana Costa. Eu ouvi falar tanto sobre ti. O grupo à volta delas prendeu coletivamente a respiração. Era um momento de uma tensão tão palpável que mesmo os convidados mais distantes começaram a aproximar-se discretamente, a pressentir que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Clara olhou para a mão estendida de Mariana por um momento que pareceu eterno. Depois, com um sorriso que não chegava aos seus olhos, ela cumprimentou-a delicadamente. Mariana, sim, eu também ouvi falar muito sobre ti. A frase foi proferida com tanta elegância que demorou alguns segundos para Mariana perceber o veneno contido nela. O Eduardo disse-me que vocês trabalham juntas. Clara continuou, a sua voz a manter o tom perfeitamente educado da alta sociedade. Algo sobre consultoria de desenvolvimento de projetos? Eduardo abriu a boca para responder, mas Mariana interrompeu-o, claramente ansiosa por estabelecer a sua verdadeira posição. Oh, nós somos muito mais do que colegas de trabalho. Ela riu, um som agudo que ecoou desconfortavelmente no silêncio do salão de baile. Na verdade, o Eduardo e eu temos uma relação muito especial. As palavras saíram da sua boca com a confiança de quem acreditava que estava a revelar uma verdade que lhes daria poder sobre a situação. Em vez disso, ela acabava de cair na armadilha mais elegante alguma vez construída num evento social de São Paulo. Clara inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse a processar uma informação particularmente interessante. Ah, eu vejo, ela disse, a sua voz ainda a manter aquela educação mortal. Que corajosa, da tua parte, tornar isto público desta forma. A palavra corajosa foi pronunciada de tal maneira que soou exatamente como o seu antônimo. Mariana começou a perceber que algo estava errado, mas a sua juventude e inexperiência não lhe permitiram decodificar completamente as nuances da conversa. Eduardo, por outro lado, estava pálido como papel. Ele conhecia Clara o suficiente para reconhecer os sinais de perigo. O tom excessivamente educado, o sorriso que não chegava aos seus olhos, a postura ereta e controlada. Ela estava furiosa, mas a expressar essa fúria através dos códigos refinados da alta sociedade, o que a tornava infinitamente mais perigosa do que qualquer explosão emocional. Clara, ele tentou intervir. Talvez nós devêssemos... Oh, Eduardo, ela interrompeu-o suavemente. Não há necessidade de constrangimento entre pessoas civilizadas. Ela virou-se para Mariana com renovado interesse. Diz-me, querida, há quanto tempo vocês dois trabalham juntos? Mariana, a interpretar a pergunta como uma oportunidade para estabelecer a sua supremacia, respondeu com orgulho juvenil. Cerca de 8 meses. O Eduardo tem sido um mentor maravilhoso. Mentor, Clara repetiu, como se estivesse a saborear a palavra. Que termo interessante para descrever a relação. O ar no salão de baile estava tão carregado de tensão que até os empregados tinham parado de circular com os tabuleiros de champanhe. Dezenas de olhos estavam fixos no trio e Dr. Gabriel Fonseca, o jornalista social, assistia a tudo de uma distância estratégica. Claramente a tirar notas mentais para a sua coluna no dia seguinte, doutora Sofia Lima aproximou-se do grupo com um sorriso que prometia problemas. Clara, querida, ela disse, a sua voz cheia de inocência fingida. Que vestido deslumbrante! Chanel, não é? Eu sempre tive inveja do teu gosto impecável por moda. Obrigada, Sofia. Tu sabes como é. Algumas peças nunca saem de moda, não é? A insinuação era clara. A verdadeira elegância é atemporal, ao contrário das tendências passageiras exibidas por certas pessoas mais jovens. Mariana, a começar finalmente a perceber que estava a ser sutilmente atacada, decidiu contra-atacar. O teu vestido também é bonito, ela disse para Clara, o seu tom a tentar parecer generoso, mas a falhar miseravelmente.
Muito clássico. Deve ter sido terrivelmente caro. O comentário foi um erro grotesco. Sugerir que Clara se importava com o preço das suas roupas, ou pior, que ela precisava de justificar os seus gastos, era uma demonstração de falta de classe que fez várias mulheres presentes ofegarem em choque. Clara sorriu, desta vez um sorriso verdadeiramente perigoso. Minha cara, ela disse, a sua voz suave como veludo, mas afiada como uma navalha. Quando tu tens verdadeira classe, o preço torna-se irrelevante. É algo com que tu ou nasces ou nunca adquires. A frase caiu sobre Mariana como uma bomba silenciosa. Por um momento, a jovem ficou sem palavras, a processar lentamente o fato de que ela tinha sido publicamente desclassificada da maneira mais elegante possível. Eduardo tentou intervir novamente, a sua voz desesperada. Bem, eu acho que nós devíamos todos. Eduardo. Clara interrompeu-o novamente, desta vez virando-se para ele com toda a sua atenção. Já que estamos todos aqui reunidos de uma maneira tão casual, talvez seja uma boa altura para esclarecer algumas coisas. O salão de baile inteiro parecia ter parado. Até a orquestra tinha cessado de tocar, como se os músicos também quisessem ouvir o que aconteceria a seguir. Esclarecimentos são sempre bem-vindos, murmurou Sofia Lima, mal conseguindo conter a sua excitação. Clara ajeitou as pérolas no seu pescoço com movimentos deliberadamente lentos, como um matador a preparar o golpe final. Tu vês, ela disse, a sua voz agora a carregar um tom de genuíno divertimento. Há certas ilusões que precisam de ser dissipadas antes que elas causem mais constrangimento do que já causaram. Mariana sentiu um arrepio de pânico a percorrer a sua espinha. Havia algo na atitude de Clara, uma confiança absoluta, uma serenidade quase predatória, que sugeria que ela sabia algo importante, algo que mudaria completamente o jogo. Eu não entendo, Mariana ofegou. Oh, querida, Clara respondeu, o seu sorriso agora genuinamente radiante. Tu vais entender, todos vocês vão. E foi então que Clara Nogueira começou a destruir metódica, elegante e irreversivelmente a vida de todos os que a tinham subestimado. Eduardo, Clara disse, a sua voz a cortar o silêncio do salão de baile como cristal contra cristal. Já que estamos entre amigos, por que tu não contas a Mariana sobre a nossa conversa na noite passada? O rosto de Eduardo empalideceu para uma cor que rivalizava com as pérolas no pescoço da sua esposa. Os seus olhos arregalaram-se em pânico absoluto, porque não tinha havido nenhuma conversa com Clara na noite anterior, nem em nenhuma noite nas últimas semanas. Eu não sei do que tu estás a falar, ele gaguejou, mas a sua voz trêmula traiu o seu nervosismo. Clara inclinou a cabeça com fingida curiosidade, como se estivesse genuinamente surpreendida com a resposta do seu marido. Não sabes? Que estranho. Talvez a minha memória me esteja a falhar. Ela fez uma pausa teatralmente, a examinar o círculo de espectadores que tinha se formado à volta deles. Ou talvez tu tenhas te esquecido de mencionar à tua mentora que nós ainda estamos casados. A palavra mentora foi pronunciada com tanta ironia que várias pessoas no grupo tiveram que sufocar risinhos nervosos. Mariana sentiu o sangue subir ao seu rosto, a entender finalmente que estava a ser publicamente ridicularizada. Claro que nós sabemos que tu és casada, Mariana disse, a tentar recuperar algum controle sobre a situação. Mas os casamentos evoluem, não é? Às vezes as pessoas encontram a felicidade em lugares diferentes. Ah, sim. Clara concordou com um aceno gracioso. Evolução, um conceito fascinante. Ela virou-se para Sofia com um ar conspirador. Sofia,
Tu que és casada há 30 anos, tu já experimentaste esta evolução? Sofia riu, um som cristalino cheio de malícia aristocrática. Nunca, querida. O meu marido sabe muito bem qual é o lugar dele. O comentário foi uma estocada direta na masculinidade de Eduardo, a sugerir que ele tinha falhado como homem por não manter a sua casa em ordem. Vários homens presentes tossiram desconfortavelmente, enquanto as suas esposas trocavam olhares de aprovação. Cecília Almeida juntou-se ao grupo, claramente não querendo perder o espetáculo. Clara, é tão bom ver-te nos nossos eventos novamente, ela disse com falsa efusividade. A tua presença sempre eleva o nível de qualquer ocasião. Isso é muito gentil, Cecília. Eu estava apenas a explicar à jovem Mariana como certas tradições funcionam na nossa sociedade. Mariana sentia-se cada vez mais encurralada. Havia algo na maneira como estas mulheres falavam, sempre educadas, sempre elegantes, mas a carregar um veneno sutil que ela não conseguia contrariar porque ela não dominava os códigos sociais necessários. As tradições podem ser ultrapassadas, ela disse, a tentar soar sofisticada. O mundo moderno permite que as pessoas sejam mais autênticas nas suas relações. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o tilintar dos cristais do lustre a balançar suavemente com a brisa do ar-condicionado. Clara observou Mariana por um longo momento, como um felino a estudar a sua presa antes do ataque fatal. Autenticidade, ela repetiu lentamente. Que palavra poderosa! Tu tens razão, querida. A autenticidade é fundamental. Ela fez uma pausa, o seu sorriso a tornar-se predatório. É por isso que eu acho que é hora de nós sermos completamente autênticos sobre esta situação. Eduardo tentou intervir desesperadamente. Clara, talvez este não seja o lugar. Oh, mas é exatamente o lugar certo. Ela interrompeu-o, a sua voz ainda a manter aquela educação mortal. Afinal, foi aqui que tu escolheste tornar a tua parceria pública. É apenas justo esclarecer alguns detalhes para os nossos queridos amigos. Dr. Gabriel Fonseca tinha se aproximado discretamente, a sua expressão de jornalista a farejar a história do século. Outros convidados também se aproximaram, a criar um círculo cada vez maior à volta do trio central. Tu vês, Clara continuou, agora a dirigir-se à audiência diretamente. A querida Mariana acredita que ela conquistou o coração do meu marido através da sua juventude e autenticidade. Ela fez uma pausa para um efeito dramático. O que ela não sabe é que o Eduardo tem um padrão muito específico quando se trata dos seus casos extraconjugais. Os olhos de Mariana arregalaram-se, a perceber de repente que estava prestes a descobrir algo devastador. Um padrão? Perguntou Sofia, claramente a divertir-se. Oh, sim, mulheres jovens, ambiciosas, de origens humildes, que são facilmente deslumbradas por presentes caros e promessas de ascensão social. Clara enumerou as características com a precisão de um cientista a catalogar espécimes. Nos últimos 15 anos, já houve pelo menos, deixa-me ver, 6 delas. O número caiu sobre Mariana como um martelo. Ela não era especial. Ela não era única. Ela era apenas a mais recente numa longa fila de substitutas temporárias. Eduardo estava claramente desesperado. Clara, por favor. Oh, Eduardo, não sejas modesto, ela disse com falsa admiração. Tu tens um talento especial para encontrar estas miúdas, sempre com o mesmo perfil. Recepcionistas, secretárias, anfitriãs, jovens impressionáveis que confundem a atenção masculina com o amor verdadeiro. Cecília Almeida não conseguiu conter um risinho. E o que aconteceu com as outras 5, querida? Bem, Clara respondeu,
como se estivesse a contar uma anedota engraçada num chá. Algumas foram discretamente dispensadas quando começaram a fazer exigências inconvenientes. Outras descobriram por si mesmas que não eram tão especiais quanto imaginavam. Uma ou duas até conseguiram casamentos vantajosos com homens mais disponíveis. Mariana sentiu o mundo a girar à sua volta. Tudo o que ela tinha acreditado sobre a sua relação com Eduardo, a sua singularidade, os seus planos futuros, a sua posição privilegiada, estava a desmoronar como um castelo de cartas. Mas a questão é, Clara continuou, agora a falar diretamente para Mariana. Tu cometeste um erro que nenhuma das outras cometeu. Que erro? A pergunta saiu como um sussurro estrangulado. Tu acreditaste que tinhas vencido. As palavras caíram sobre Mariana com o peso de uma sentença legal. Ela olhou à sua volta, a ver pela primeira vez as expressões dos convidados. Não admiração ou inveja, como ela tinha imaginado, mas pena misturada com desprezo aristocrático. O Eduardo nunca me contou sobre as outras. Ela gaguejou, virando-se para ele em busca de negação, de explicação, de qualquer coisa que restaurasse a sua realidade. Eduardo não conseguia olhar para ela nos olhos. A sua culpa estava estampada na sua cara como uma tatuagem. Claro que ele não te contou, Clara disse suavemente. Por que é que ele o faria? Isso arruinaria a fantasia que ele cria para cada uma de vocês. A fantasia de que tu és especial, que tu és diferente, que desta vez é amor verdadeiro. Sofia Lima abanou a cabeça com desaprovação teatral. Os homens podem ser tão cruéis, não é? A fazer estas pobres miúdas a acreditar em contos de fadas. A crueldade, Clara disse, não está em ter casos extraconjugais. Homens poderosos sempre tiveram amantes. É quase uma tradição. A crueldade está em criar falsas expectativas, em fazer estas mulheres a acreditar que elas podem ocupar um lugar que nunca foi destinado para elas. Mariana finalmente explodiu. E o que é esse lugar? O lugar da esposa submissa que aceita tudo em silêncio? O salão de baile inteiro prendeu a respiração. Foi a primeira vez que alguém tinha confrontado Clara diretamente, e todos queriam ver como ela responderia. Clara sorriu. Não o sorriso elegante e controlado que ela tinha mantido toda a noite, mas um sorriso genuíno, quase divertido. Oh, minha doce miúda, ela disse, a sua voz cheia de uma condescendência quase maternal. Tu realmente não entendes, não é? Tu achas que eu estou aqui como a esposa humilhada a tentar reconquistar um marido traidor? Ela fez uma pausa, os seus olhos a varrer todos os rostos à sua volta. Eu não vim aqui para lutar por Eduardo, eu vim para o devolver. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o som dos sapatos do empregado no mármore podia ser ouvido. Devolvê-lo? Mariana repetiu confusa. Sim, querida, tu podes tê-lo. Clara fez um gesto elegante com a sua mão, como se estivesse a entregar um presente não tão desejável. Na verdade, eu insisto que tu o fiques. Afinal, vocês dois merecem-se. Eduardo finalmente encontrou a sua voz. Clara, do que é que tu estás a falar? Eu estou a falar sobre liberdade, Eduardo, a tua e a minha. Ela abriu a sua bolsa Hermès e tirou um envelope selado. Os papéis do divórcio foram protocolados ontem. Tu deves receber a notificação oficial na segunda-feira. O envelope passou de mão em mão, como uma granada com o pino removido. Eduardo segurou-o com dedos trêmulos, o seu rosto a expressar choque absoluto. Mas nós nem sequer falamos sobre isto. Nós falamos sobre isto. Por 8 meses, Eduardo. Cada vez que tu chegavas a casa com o perfume de outra mulher. Cada vez que tu mentias sobre onde tu tinhas estado. Cada vez que tu me tratavas como um pedaço de mobília que decora a casa, mas não participa na vida que acontece lá dentro.
A voz de Clara permaneceu serena, mas havia aço temperado em cada palavra. A conversa foi longa e unilateral, mas ela aconteceu. Mariana olhou para Eduardo à espera que ele protestasse, que declarasse o seu amor por ela, que confirmasse os planos futuros que eles tinham feito juntos. Em vez disso, ele olhou para o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. "Quanto é que tu queres?" Foi a primeira coisa que ele conseguiu dizer. A pergunta revelou tanto sobre o seu caráter que várias mulheres presentes fizeram expressões mal disfarçadas de nojo. "Oh, Eduardo!" Clara disse, a abanar a cabeça com uma fingida tristeza. "Sempre a reduzir tudo a dinheiro. Eu não quero o teu dinheiro, querido. Eu tenho o meu." "O teu?" "Sim. A herança da vovó Beatriz, que tu sempre assumiste que era insignificante, porque eram apenas coisas de mulher como imóveis e ações, na verdade vale mais do que a tua empresa." Ela sorriu. "Muito mais." O choque no rosto de Eduardo foi cômico. Por 15 anos, ele tinha assumido que ele era o único provedor da família, o único com recursos significativos. Descobrir que a sua esposa não só era financeiramente independente, mas potencialmente mais rica do que ele, foi um golpe devastador para o seu ego masculino. Além disso, Clara continuou casualmente, "O meu negócio de consultoria de arte tem crescido bastante nos últimos anos. Clientes internacionais, tu sabes, pessoas que valorizam a autenticidade e a experiência." Mariana finalmente entendeu a dimensão completa da sua humilhação. Ela tinha apostado tudo num homem que ela agora descobria que não era nem metade do prêmio que ela tinha imaginado que ele fosse. "Então tu estás a dar-nos a tua bênção?" Ela gaguejou, a tentar encontrar algum fio de dignidade para se agarrar. "Oh, minha cara, não é bem uma bênção." Clara respondeu com gentileza mortal. "É mais como devolver um produto defeituoso à loja." A frase ecoou pelo salão de baile como um tiro. Várias pessoas riram abertamente, incapazes de conter a sua reação à elegância brutal da resposta. Eduardo finalmente explodiu. "Clara, tu não podes humilhar-me assim em público." "Humilhar-te?" Ela pareceu genuinamente surpresa. "Eduardo, querido, eu não fiz nada além de contar a verdade. Se a verdade é humilhante, talvez o problema não seja comigo." Dr. Gabriel Fonseca aproximou-se com o seu sorriso de predador social. "Clara, eu posso ter uma declaração para a minha coluna?" "Claro, Gabriel." Ela virou-se para ele com a graça de uma atriz experiente. "Tu podes dizer que eu estou a começar um novo capítulo na minha vida. Às vezes, quando uma porta se fecha, nós percebemos que ela, na verdade, estava a manter-nos cativos num lugar demasiado pequeno para os nossos sonhos." "E os planos futuros?" "Eu estou a mudar-me para Paris na próxima semana. Eu tenho alguns projetos interessantes à minha espera lá." Paris. A palavra caiu sobre Eduardo como uma sentença final. Clara não estava apenas a divorciar-se dele. Ela estava literalmente a fugir do país, a colocar um oceano entre eles. Mariana, a tentar uma última jogada desesperada, disse: "Bem, pelo menos agora o Eduardo e eu podemos ser felizes juntos, sem segredos ou mentiras." Clara olhou para ela com uma mistura de pena e divertimento. "Oh, minha doce miúda ingênua," ela disse, a sua voz cheia de uma condescendência quase maternal. "Tu realmente achas que um homem que traiu a sua esposa contigo não te vai trair com outra?" A verdade da afirmação atingiu Mariana como um soco no estômago. Ela olhou para Eduardo, a procurar por algum sinal de negação, alguma garantia de fidelidade futura. Em vez disso, ela viu um homem em pânico total,
mais preocupado com as implicações do divórcio do que com os sentimentos de qualquer uma das duas mulheres presentes. Eduardo, ela sussurrou, um apelo claro na sua voz. Ele não respondeu. Ele não conseguia responder porque, no fundo, ele sabia que Clara tinha razão. E foi naquele momento de silêncio absoluto que Clara Nogueira deu o golpe final. Bem, Clara disse, a ajeitar as pérolas no seu pescoço com um movimento elegante e definitivo. Foi um prazer esclarecer tudo isto. Agora, se me dão licença, eu preciso de me despedir de alguns queridos amigos antes da minha viagem. Ela virou-se para sair, mas parou como se tivesse se lembrado de algo importante. Oh, e Mariana? A jovem olhou para cima com esperança, talvez a acreditar que Clara lhe ofereceria alguma palavra de reconciliação ou conselho. O vestido vermelho fica-te lindo, mas para eventos de caridade, cores mais sóbrias são mais apropriadas. É uma questão de etiqueta social. A crítica final foi proferida com tanta elegância que mesmo os observadores mais experientes precisaram de alguns segundos para processar completamente a brutalidade do comentário. Clara acabara de dar uma aula de etiqueta no meio de uma humilhação pública, estabelecendo definitivamente a hierarquia social entre eles. Mariana permaneceu imóvel, paralisada pela vergonha, enquanto Clara se afastava graciosamente. Eduardo permaneceu ao lado dela, mas era óbvio para todos que ele estava em estado de choque, ainda a processar a velocidade com que a sua vida tinha desmoronado. Dr. Gabriel Fonseca assistiu à cena com o olhar afiado de quem acabara de testemunhar a história social do ano. Ele já estava a rascunhar mentalmente a manchete, a vingança elegante, como Clara Nogueira transformou a humilhação em triunfo no baile mais comentado da temporada. À medida que Clara circulava pelo salão de baile, a despedir-se dos convidados, cada conversa reafirmava a sua posição como a verdadeira vencedora da noite. Doutora Sofia Lima abraçou-a calorosamente. Querida, tu foste magistral. Eu nunca vi ninguém manter tanta classe numa situação tão delicada. Obrigada, Sofia. Às vezes, a elegância é a melhor vingança. Doutora Cecília Almeida juntou-se ao grupo. Paris, que romântico. Tu tens planos específicos lá? Na verdade, sim. Os olhos de Clara brilharam com um entusiasmo genuíno. Eu fui convidada para ser consultora de arte para uma galeria muito prestigiada no 16º arrondissement. E há outras possibilidades interessantes também. O sorriso misterioso no seu rosto sugeria que havia muito mais na história, mas Clara não estava inclinada a dar detalhes. Ela deixaria que a imaginação dos outros preenchesse os espaços em branco. Do outro lado do salão de baile, Mariana finalmente começou a mover-se, como uma sonâmbula a acordar de um pesadelo. Ela olhou à sua volta e percebeu que tinha se tornado o centro de um tipo muito diferente de atenção, não admiração, mas pena misturada com malícia. Sussurros seguiam os seus movimentos. Coitada, ela não sabia onde se estava a meter. Ela pensou que ia entrar na alta sociedade pela porta dos fundos. O Eduardo sempre teve um gosto questionável por amantes. Cada comentário era como uma facada no seu orgulho. Mariana tinha chegado ao baile a acreditar que seria coroada a nova rainha. Em vez disso, ela foi publicamente desmascarada como uma pretendente ingênua e inadequada. Eduardo tentou aproximar-se dela. Mariana, vamos conversar em privado. Não. Ela recuou, como se ele fosse contagioso. Não me toques. Tu mentiste-me sobre tudo. Lágrimas começaram a escorrer pela maquilhagem perfeita de Mariana, a criar rastos escuros nas suas bochechas. A realização de que ela tinha sido apenas mais uma numa longa fila de mulheres descartáveis foi devastadora para alguém que sempre se tinha considerado especial. Mariana, por favor, deixa-me explicar.
Eduardo tentou novamente, mas a sua voz soava desesperada e pouco convincente. Explicar o quê? Que eu sou a descartável? Que eu nunca fui especial? Que tu nunca tencionaste casar comigo? A sua voz ficou mais e mais alta, a atrair ainda mais olhares. Eu saí do meu emprego, mudei-me do meu apartamento, disse à minha família que eu ia casar com um empresário importante. A confissão pública da sua ingenuidade apenas aprofundou a sua humilhação. Alguns convidados abanaram a cabeça com pena, enquanto outros trocaram olhares de "eu disse-te", típicos da alta sociedade quando as suas previsões são confirmadas. Dr. Fernando Guedes, o jovem herdeiro que tinha flertado com ela mais cedo, aproximou-se com um sorriso condescendente. Mariana, não sejas tão desesperada. O Eduardo sempre foi conhecido pelos seus casos temporários. Tu não devias ter te apegado tanto. O comentário, embora destinado a ser reconfortante, apenas confirmou que toda a sociedade sabia sobre a reputação de Eduardo, exceto ela. Mariana percebeu que ela tinha sido a última a saber sobre a sua própria relação. Enquanto isso, Clara continuava a sua triunfante digressão de despedida. Cada conversa revelava mais detalhes sobre os seus planos futuros, a pintar o quadro de uma mulher que não só tinha escapado de um casamento infeliz, mas que tinha planeado meticulosamente a sua ascensão para uma vida melhor. A Galeria Dubois é uma das mais respeitadas de Paris. Ela disse a um grupo de entusiastas de arte. Eles ficaram impressionados com o meu trabalho na exposição de Tarsila do Amaral no ano passado. O que ela não mencionou, mas o que eles descobririam mais tarde através de canais de fofocas internacionais, era que Pierre Dubois, o dono da galeria, era um viúvo aristocrático na casa dos 40 e poucos anos, que tinha sido encantado não só pela experiência profissional de Clara, mas também pela sua elegância pessoal. Doutora Sofia Lima puxou Clara para um canto mais privado. Querida, eu posso fazer uma pergunta indiscreta? Esta mudança para Paris, há alguém à tua espera lá? Clara sorriu com um mistério calculado. Vamos apenas dizer que há possibilidades interessantes. Um homem que valoriza a inteligência tanto quanto a beleza, que entende que uma mulher pode ser uma parceira, não apenas um ornamento. Francês, com a elegância que só os franceses possuem. E ela baixou a voz conspiratoriamente, com recursos que fazem o negócio do Eduardo parecer um bazar de esquina. Sofia ficou deliciada. Querida, tu és simplesmente inspiradora. Transformar a traição em libertação, a humilhação em triunfo, é uma obra de arte. Do outro lado do salão de baile, Eduardo finalmente conseguiu acalmar Mariana o suficiente para uma conversa mais privada. Eles afastaram-se para uma das salas mais pequenas do salão, longe de olhares curiosos. Mariana, eu sei que tu deves estar confusa, mas nós podemos passar por isto. Passar por isto? Ela olhou para ele com descrença. Eduardo, tu fizeste de mim uma tola por 8 meses. Fizeste-me a acreditar que eu era especial, que eu tinha um futuro contigo. E tu tens. Agora que a Clara está a pedir o divórcio, nós podemos finalmente ficar juntos oficialmente. Com que dinheiro? A pergunta saiu mais afiada do que ela pretendia. Tu ouviste o que ela disse. Ela é mais rica do que tu. No divórcio, tu podes perder metade de tudo o que tu tens. A realidade financeira atingiu Eduardo como um tapa. Por anos, ele tinha assumido que ele controlava todas as finanças do casal. Descobrir que Clara não só tinha os seus próprios recursos, mas que eles eram superiores aos dele, foi um choque devastador. Isso não pode ser verdade, ele murmurou. As ações, os imóveis, são apenas heranças de família. Heranças que valem mais do que a tua empresa.
Mariana estava a começar a ver Eduardo por quem ele realmente era. Não o empresário bem-sucedido e poderoso que ela tinha imaginado, mas um homem de meia-idade que acabara de descobrir que a sua esposa era o seu ativo mais valioso. E ele tinha-a perdido. Naquele momento, Dr. Gabriel Fonseca apareceu na porta da sala. Eduardo, eu posso ter uma palavra para a minha coluna amanhã? Não há nada a comentar. Eduardo respondeu secamente. Oh, mas há. A esposa mais elegante de São Paulo a anunciar a sua mudança para Paris. Um dos divórcios mais civilizados que eu alguma vez testemunhei. É uma história fascinante. Gabriel não estava realmente a pedir permissão. Ele estava a informar que a história seria publicada com ou sem a cooperação de Eduardo. E tu, Mariana? Gabriel virou-se para ela com interesse jornalístico. Algum comentário sobre os eventos da noite? Mariana olhou para Eduardo, à espera que ele a defendesse, que declarasse publicamente os seus planos futuros juntos. Em vez disso, ele parecia encolher-se ainda mais, claramente não disposto a comprometer-se publicamente com ela depois do desastre da noite. A falta de apoio foi a gota d'água. Mariana percebeu que ela tinha perdido não só a batalha contra Clara, mas também qualquer chance de um futuro com Eduardo. Ele era demasiado covarde para a defender quando ela precisava, demasiado fraco para assumir a responsabilidade pelas suas próprias ações. O meu único comentário, ela disse, endireitando seus ombros com uma nova dignidade, é que algumas lições de vida são demasiado caras para valerem a pena. Com estas palavras, Mariana deixou a sala, deixando Eduardo sozinho com Gabriel e o peso das suas próprias escolhas. 3 anos depois, Paris. O apartamento no 16º arrondissement tinha uma vista para a Torre Eiffel e era decorado com uma combinação perfeita de elegância francesa e sofisticação brasileira. Clara Nogueira, agora Clara Dubois, estava sentada no terraço, a beber café, enquanto observava os seus gêmeos de 2 anos, Henrique e Beatriz, a brincar no jardim privado. Pierre Dubois entrou no terraço a carregar um tabuleiro com croissants frescos e o jornal da manhã. Mon amour, ele disse, a beijar suavemente a testa de Clara. Há um artigo interessante aqui sobre o Brasil. Clara sorriu, a aceitar a chávena de café que ele lhe ofereceu. Aos 38 anos, ela irradiava uma felicidade que nunca tinha experimentado durante os seus 15 anos de casamento com Eduardo. Pierre não era apenas um marido melhor, ele era um verdadeiro parceiro, alguém que respeitava a sua inteligência e ambição tanto quanto ele admirava a sua beleza. Que tipo de artigo? Sobre falências de empresas. Parece que uma desenvolvedora imobiliária chamada Vasconcelos Empreendimentos fechou as suas portas no mês passado. O Eduardo? Aparentemente. O artigo menciona má gestão financeira e processos judiciais. O proprietário, Eduardo Vasconcelos, está a ser investigado por irregularidades fiscais. Clara não sentiu nenhum prazer com a notícia. Essa fase da sua vida estava completamente superada, mas havia uma certa justiça poética no fato de que Eduardo, que sempre se tinha considerado financeiramente superior a ela, tinha perdido tudo devido à sua própria incompetência. E a jovem com quem ele estava naquela noite no salão de gala? Perguntou Pierre, que conhecia toda a história. Mariana. Clara pensou por um momento. Eu ouvi que ela se casou com um dentista em Ribeirão Preto. Aparentemente, ela aprendeu a sua lição sobre não apostar em cavalos perdedores. Pierre riu, um som rico e caloroso que ecoou pelo terraço. Tu és terrível, minha querida, mas é justiça poética como nós dizemos.
Henrique correu para a mesa a falar uma adorável mistura de português e francês. Mamã, olha, eu apanhei uma flor para ti. Clara pegou no seu filho, a aceitar a pequena margarida que ele tinha apanhado no jardim. Beatriz logo se juntou a eles, a exigir igual atenção. Meus pequenos tesouros. Pierre murmurou, a assistir à cena com óbvia adoração. Esta era a vida que Clara tinha construído para si mesma, não como vingança contra Eduardo, mas como uma recompensa pelo seu próprio valor. Ela tinha transformado a traição em libertação, a humilhação em oportunidade e um final num novo começo. A Galeria Dubois tinha se tornado uma das mais prestigiadas de Paris sob a sua curadoria, e ela estava à espera do seu terceiro filho, uma menina que eles iriam chamar Sofia, em honra da avó que lhe tinha deixado a herança que tornou a sua independência possível. Enquanto ela observava os seus filhos a brincar no jardim parisiense, Clara refletiu sobre a noite no salão de gala da Fundação Amizade há 3 anos. Ela tinha planeado cada detalhe daquela humilhação pública, mas agora ela percebia que a verdadeira vitória não tinha sido destruir Eduardo e Mariana naquela noite. A verdadeira vitória era esta, uma vida construída nos seus próprios termos, com um homem que a amava completamente, filhos que enchiam o seu coração e uma carreira que preenchia a sua alma. No final, Clara Nogueira tinha descoberto que a melhor vingança não é a destruição dos teus inimigos, mas a construção de uma vida tão espetacular que ela torna tudo o que eles fizeram para tentar diminuir-te irrelevante.